Live bacana demais. Eu só queria que o pessoal que tá vendo a gente agora ao vivo me diga se o som está legal, se o áudio tá chegando bacana, se realmente a gente tá live certa, né? Eu vou até abrir aqui meu notebook, tá do meu lado, porque às vezes eu começo a live e não ativei a live correta. Acontece, tá? Até nas melhores famílias acontece isso. Mas enfim, sejam todos bem-vindos, já tem uma galera chegando. Vai dizendo de onde você está. Hoje nós vamos falar, né, nossos temas das sextas-feiras agora. Toda sexta-feira nós vamos falar aqui, ó, sobre AI Startups, que são as startups dos meus alunos que a gente está fazendo, né? A divulgação dos alunos, tanto os alunos da pós-graduação de agentes inteligentes na Universidade Federal de Goiás, como os alunos das mentorias dos livros, né? Aqueles alunos que adquiriram o livro do canal Sandeco, do Sandeco aqui, e aí tem aquela conversa ao vivo que a gente sempre faz, o pessoal do grupo do WhatsApp aí, nosso, e aí tem uma turma boa que está apresentando vários projetos, e hoje eu vou falar sobre uma dessas startups que está rolando aí, que é uma startup na área da advocacia, na área de direito, né? Então, assim, e também apresentações que rolaram lá na Campus Party Brasília, na Campus Party Brasil, que aconteceu no final de semana agora, nós tivemos ali passando 150 mil pessoas na Campus Party Brasília, é gente pra caramba, e essa galera que entrou na Campus Party lá, todas elas ficaram de olho nas startups dos meninos, dos meus alunos. Olha que ousadia, né? Chamar os caras de menino, né? Cara de marmanjo. Então, pessoal, vai falando onde você está falando aí, vai dizendo onde você está falando, que eu vou ler agora aqui, agora exatamente isso. Fernando Lobo falou aqui, boa tarde a todos. Sara Torres falou boa tarde. O José Cristofani falou aqui, boa tarde, mestre. Som perfeito. O Gustavo Mendes falou tudo certo. Jorge Ferla, o nosso Jorjão aí, o nosso Rei Julian, né? O grande Rei Julian. Ele tá falando de Florianópolis, tá? Mas vai estar com a gente na live aqui, falando com a gente. O Cristofani tá falando de Tatuí, São Paulo. O Carlos Loureiro, que é meu aluno lá de Lisboa. Nós estaremos aí, pessoal. Atenção, pessoal de Lisboa, dia 13 de dezembro. Falaremos sobre agentes inteligentes, ou a gente vai se encontrar só para tomar um vinho. Né? Mas falaremos sobre agentes inteligentes, com certeza, dia 13 de dezembro, em Lisboa. Estarei em Lisboa falando sobre isso. E você é meu convidado, tá? O Fábio Leal falando de Brasília. O Diego Aragão, meu aluno também, que vai estar com a gente aqui, falou boa tarde. A Carolina Paiva, Carolina, tô de olho em amor. Tô de olho em amor. Acho que foi. Fernando. É a digníssima, né? É a digníssima, né? Tô de olho, hein, amor? Essa aqui também é ciumenta. Muito bem, é isso aí. Carol tá falando aqui do Curitiba, né? O Gustavo falando de Recife. Sara falando de Pinhais. Olha só, pessoal, vai chegando aqui no canal Sandeco. Vamos falar sobre inteligência artificial e agentes inteligentes. Olha só. E, pessoal, hoje a gente vai ter aqui uma live muito interessante com os meus alunos. Todos eles são meus alunos. E estão realmente fazendo diferença aí na área de startup, né? A Luciana tá falando aqui do Rio de Janeiro. O Fábio Leal falou assim, tava com 2 startups na campus. Ô, bicho danado esse Fábio. Realmente, tava mesmo. Falta só a sua, pessoal. Então vamos... Porque assim, eu tenho falado bastante com meus alunos, que a gente já vem há 1 ano e meio, 2 anos aí, fazendo treinamento na área de agentes inteligentes, beleza? E eu sempre estou provocando eles, né? Provocando meus alunos, dizendo que treino é treino, jogo é jogo, agora é hora de colocar a bola para rolar, beleza? E nessa ideia aí, ó, apareceram 14 startups, cada uma mais incrível que a outra, tá? Que apresentaram seus projetos e seus produtos, né? Na Campus Party Brasília, nesse final de semana passado. A gente montou uns stands para eles lá, certo? E nesse espaço ali que eles estavam, tá? Eles puderam apresentar seus projetos, por onde passaram ali 150 mil pessoas, tá? 150 mil pessoas. Eu quero ver se eu consigo compartilhar aqui minha tela, uma janela aqui, né? Não sei se vai dar certo do sistema, vamos lá. Aqui vai dar certo sim. Aqui em tela cheia, eu quero esta telinha aqui. Deve estar chegando para vocês. Ok, tá chegando para vocês aí. Os meninos já estão ativos com a gente aqui. Mas eu quero deixar maximizada aqui a tela de como foi a Campus Party Brasília com as startups. Vamos lá. Aqui nesse corredor da Campus Party, desenvolvedores de todo o país vieram apresentar as tecnologias que elaboraram. Um dos objetivos é tentar fechar negócios com empresas e também com o setor público. E um dos pontos fortes dessa edição é o uso da inteligência artificial para otimizar processos empresariais e também fornecer diagnósticos. A inteligência artificial viaja muito rápido. Que cosa fazem os agentes? Otimizam os processos econômicos, pero
matam muitos empregos, mas gera quantitativamente emprego melhor pagado, melhor desenvolvido, enfim. O desenvolvedor goiano Humberto Felipe Dias passou 2 anos e meio desenvolvendo um sistema de inteligência artificial para automatizar a marcação de consultas médicas. Na Campus Party, as apresentações já trouxeram resultado. Cara, isso aqui pra gente é muito rico, porque a gente teve contato com médicos que a gente não esperava passando por aqui, então vai gerar receita para nossa empresa. Tivemos contatos com desenvolvedores, então é um conhecimento muito rico e é muito bom também ver as outras aplicações. Gera muita ideia, gera muito insight pra gente conseguir trazer também para nossa ferramenta. É isso, né? Então, assim, como eu tava falando para vocês, é hora de jogar o jogo, tá? Então, aqui você tem o pessoal da Clivia, são meus alunos aqui, certo? E dando entrevista para TV. Também tivemos ali o pessoal do site Metrópole também entrevistando várias pessoas. E assim, isso é muito legal, pessoal. Isso é muito legal porque está na hora realmente de colocar a coisa em prática. Eu tenho ensinado bastante para vocês tudo sobre agentes inteligentes e, assim, a gente tem acontecido, né? Ali na Campus Party. Vocês viram falando do presidente da Campus Party, ali naquele momento, a gente teve uma reunião com o presidente da Campus Party lá, pra gente falar sobre a campus, né? Eu tinha a foto aqui, mas eu esqueci de colocar a foto. Eu vou mostrar já a foto aqui pra vocês, de algumas partes aqui da Campus Party, o que é muito interessante, né? Porque realmente é um espaço onde você pode ali, né, articular, tá? Com o pessoal da campus, para poder, né, já começar realmente a vender o seu produto na área de agentes inteligentes. Então, assim, o objetivo do canal não é simplesmente você chegar aqui, assinar, se inscrever no canal, deixar seu like, seu comentário. Não é só isso. O objetivo principal aqui qual que é? É que você realmente cresça com o canal. E isso aqui é um dos exemplos mais interessantes que a gente tem, que são os meus alunos que vieram do WhatsApp, né? Vieram ali do YouTube, entraram em contato com o grupo do WhatsApp, que você pode falar aqui, ó. Você pode entrar nesse grupo do WhatsApp aqui, ó, que eu estou lá, tá? A gente faz um relacionamento, a pessoa começa a aprender comigo e depois de tudo isso, a gente coloca a pessoa, né, o aluno aí, para o bloco ir para a rua, velho. Apresentar mesmo projeto para a pessoa, né, poder realmente receber por isso, né, viver desse projeto, beleza? Porque como a inteligência artificial está impactando o mundo, a minha ideia qual que é? É que você use inteligência artificial no seu dia a dia para acelerar os seus processos, beleza? Muito bem. Então, com base nisso, eu já vou chamar aqui o nosso convidado para a nossa conversa, né? Que é exatamente o meu amigo... E cadê o homem? Fugiu. Cadê? Eu desabilitei, será? Ai. Caiu. Voltou. Ah, rapaz. Caiu bem na hora que caiu. Bem na hora que você ia falar, você caiu. Tá ouvindo agora? Tô ouvindo agora vocês. Boa tarde, professor. Boa tarde, Diego. Pessoal que tá assistindo aí, boa tarde. Bom demais. Tudo bem, Diego? Boa tarde, tudo jóia? Diego é o nosso coordenador de startups do grupo do canal Sandeco. A gente tem uma equipe montada que ajuda todo mundo, né? E foi o Diego que organizou toda aquela fileirinha ali, ó, de startups. O Diego mais o Jorge. O Jorge deu uma caidinha aqui, mas já tá voltando. Foi o Diego mais o Jorge que organizaram tudo ali, né? Ficou muito bom. Boa tarde, Diego. Tudo bem? Boa tarde, professor. Boa tarde, pessoal. Hoje para poder falar um pouco da startup, né? Beleza, então. Fernando, vamos começar com você. Cara, bom, primeiro que é um prazer enorme estar falando com você aqui. Eu sempre tenho citado você como um exemplo, né? Assim, dos meus alunos. Conta como foi que você chegou no canal. Fala, pessoal, como é que você me conheceu pela primeira vez? Eu sei que a gente já se conhece há um tempo, desde a Campus Party em São Paulo, a gente se conheceu, fez amizade e tal. E logo você se aproximou cada vez mais e a gente está evoluindo, né? Tudo isso aí. Como é que foi que você chegou no canal? Fala aí. Bom, professor, eu comecei, realmente já estava pesquisando sobre, né, sobre LLM, sobre IA, para tentar aprimorar, melhorar a minha atividade ali, do meu dia a dia, e estava realmente vasculhando ali a internet, né? E, sim, eu tinha passado por vários canais, aí a maioria deles você acaba tendo um entrave, né, que está vendendo um curso, algo caro, ali, que não tem como, então o conhecimento vai até um limite, né? Aí eu acabei passando pelo professor, entrei nos grupos, que já só a interação ali do pessoal já é muito boa, já comecei a aprender. Vi que o professor realmente é um professor de verdade, tem um prazer de ensinar, quer ensinar, e não tá ali querendo ganhar dinheiro, né? Claro que todo mundo tem que ser pago pelo trabalho, mas não é isso, o seu objetivo é ensinar. E eu já tive outros professores assim na minha vida, falei, é aqui mesmo, e comecei, aí eu entrei no curso de horas de Canvas, até meio perdido assim ainda, não, putz, será, mas eu vou entrar que eu quero estar ali no meio. Aí depois veio de QA, O veio de primeiro livro Python. que você adquiriu foi de Hora de Canvas. Foi de hora de Canvas. Foi de hora Massa. de Canvas. Aí depois eu fui em todos, né? Qualquer um ali eu tô indo, muito pelos grupos também, pelas aulas. Às vezes não dá ali para participar ao vivo, né? Pelo dia a dia, mas e você tenta acompanhar nos grupos que o pessoal fala muita coisa legal. Então
você quer acompanhar para ver se você não perdeu nada, né? Então você fica ali, hoje eu participo ali de, acho que praticamente todos os grupos do professor e tô sempre dando uma olhada, volto lá, vejo, pô, será que alguém falou alguma coisa aqui, uma novidade, tudo, que o pessoal, não só o professor, mas o pessoal se ajuda muito ali. Bacana, cara. Então me diz uma coisa, você é advogado. Deixa eu só chamar o Jorge para nossa conversa aqui. Claro. Jorjão, belezinha, Jorge? Como é que você tá? Tudo certinho. Beleza. Tá picando um pouquinho o seu áudio, mas vamos em frente. Dá uma cortadinha no seu microfone que tá dando até. Ih, beleza. Bom, deixa eu apresentar o Jorge. Jorge também assim como o Diego, é nosso coordenador de startups. Ele fica mais ligado aos alunos da pós-graduação de agentes inteligentes, né? Na verdade, ele é o rei da parada, ele é o líder da turma. Não é? É porque. Começou, né, Jorge? É porque a gente, quando eu ia fazer trabalho, eu falei assim: não, eu vou designar, vai que vocês não têm um líder de turma aqui, eu vou designar uma pessoa que é responsável. Jorge, você vai ser o nosso Rei Júlia, o rei dos lêmures. Aí ficou, cara. E hoje em dia todo mundo lá tem um apelido do Madagascar, né? Fernando, você tem um apelido do Madagascar lá, Fernando, por acaso? Mas o que é Não, isso, não. Jorge? Eu fico mais O que quietinho é isso, lá, Jorge? com a câmera fechada. Eu não... Muito. Esse é o pessoal que não para lá. O Jorge não desliga a câmera dele nunca, né? Tá E sempre aí a ali. gente tem a nossa pós-graduação em agentes inteligentes. Já estamos aí indo para os finalmente, né? Em setembro a gente está concluindo nosso projeto de agentes inteligentes. No início do ano que vem já tem mais uma de agentes inteligentes. E o Fernando aqui, ele também, além de ser aluno das mentorias do meu livro, ele é aluno da pós-graduação, né, de agentes inteligentes com a gente ali na Universidade Federal. Fernando, você é um advogado, certo? Você essencialmente não sabia programar. Cara, é verdade que você fez uma plataforma usando inteligência artificial, te ajudando a desenvolver, tipo, você perguntando para a IA e ela montando os códigos para você e você criando essa plataforma. Conta essa história para o pessoal que está aqui com a gente, que gostaria de desenvolver algum produto na área de trabalho deles, né? Mas que não tem a menor noção de programação, mas gostaria de fazer algo assim. Conta como é que foi esse processo. Tá, beleza. Sim, né? Foi assim que eu construí a minha. Até contei lá na Campus, né? A questão que logo que saiu, um pouquinho antes de ter saído o GPT, eu comecei a tentar estudar um pouquinho de programação. Passei horas ali para escrever um Hello World. E, putz, só isso aqui não vai dar, é muito, muito difícil, vai ser impossível. Muitos anos aqui para eu conseguir, de repente, fazer alguma coisa. Realmente, o negócio é só advogar, isso aqui, infelizmente, não vai ser para mim. Aí veio o GPT, aí você começou, opa, dá para brincar. Eu comecei a aprender muito com o professor, com as aulas, com os livros. Aí veio a questão de ter o Copilot ali já junto no editor ali de código, né? Então, já ficou mais fácil. Então, antes eu ia lá, ia no GPT, copiava, voltava, ia construindo ali, mas mais Pedia travado, né? código simples, Aí, né? Assim, coisa muito quando... simples. Exato, exato. Uma Você coisinha usava o só, GPT né? para muita Então, coisa, o você chat não GPT, consegue... como todo mundo usa, né? Assim, para fazer Exato, suas coisas da advocacia. exato. Daí eu tinha até fiz lá um softwarezinho aqui interno que eu usava no meu computador aqui, que fazia uma procuração, sabe? Algo assim, mas bem, bem simples, assim, sabe? Você Nada começou muito tentando resolver complexo. seus problemas Aí, internos, né, na verdade, né? Exatamente, exatamente. Aí eu comecei a ter um pouquinho mais de conhecimento, né, com as aulas do professor, ali com a pós. Então eu comecei a aprender ali até a usar como usar por exemplo, o próprio Django, que é onde eu fiz tudo ali. Então tem um local que eu conseguia colocar as minhas ideias e vou pedindo. Claro que não é só pedir e você já tem ali o resultado. Exige, ainda mais quando ela vai crescendo, né, você estudar, pegar o resultado, você conversar muito às vezes antes de você realmente alterar alguma coisa ali no código, sabe? Então é muito ali estudo, vou fazer isso, será que não posso quebrar um outro lado? Posso acabar tendo um problema maior, né? Vou fazer essa alteração, ele vai ficando cada vez mais difícil. O que era simples ali no início ali de pedir, de repente já ter um resultado, hoje eu acabo tendo que ser bem cuidadoso, estudar Uhum. bastante ali o que eu vou fazer, os motivos, ver realmente se não tem erro. E aí hoje já tô com a plataforma ali assim completa, claro que ainda preciso sempre melhorar, mas tá com as funcionalidades que eu queria, que eu desejava, tudo que eu imaginei, que eu pensei em fazer, eu consegui fazer, sabe? Não teve nada que eu tive um problema técnico ali, ó, isso aqui eu não vou fazer porque eu não consigo. E cada funcionalidade ali é uma aula, é um ensinamento seu, professor, tem o agente SQL, tem o ADK, então cada coisinha ali tem uma aula ali do professor, e além das coisas que a gente vai aprendendo no dia a dia, sabe? Então, e me ajudou muito também, não só de construir, mas do estudo, sabe? Eu aprendi Uhum. muito construindo ela. Tanto que teve até colegas meus que são da área, que são programadores, pô, você não quer uma Uhum. ajuda? Eu faço, tá? Eu falei, cara, não, nesse momento eu não quero, porque eu quero realmente aprender, construir, bater cabeça, errar, porque senão se eu pedir para você, você vai fazer para mim, e aí eu não vou construir o meu conhecimento, que é o que eu quero nesse momento, sabe? E acabou indo os dois ao mesmo tempo ali. Eu acabei aprendendo, construindo, e eu vou nessa. Cada coisa nova que eu aprender, que o professor ensinar também, vou colocar lá e E vou essa que está na tela tentando melhorar é a cada vez plataforma mais. que você criou.
Exatamente, E essa você plataforma, começou fiz tudo. fazendo as soluções para melhorar o seu dia a dia da prática jurídica, não é isso? Exatamente. Então, cada funcionalidade ali são funcionalidades que eu fiz essencialmente para mim, Sei. sabe? Eu fiz para mim, assim, são coisas que eu uso, que eu preciso. Então, não tem nada ali que eu, pô, isso aqui eu fiz só para agradar alguém, ou isso aqui não sei se funciona. Eu fiz realmente o que eu uso e até para com exigência de qualidade que eu preciso Uhum, ter, sabe? Então, opa, aqui tá saindo, tem um lado de uhum, pergunta para testemunha. Aqui tá saindo perguntas uhum. boas, então, para mim tá legal. Vejo que tem utilidade, Mas aí então você tô falou para deixando. mim, lá na Porque campus, que senão, os seus amigos começaram a usar, você começou a testar com os caras, né? exato, daí eu dei pro, né, claro, porque daí você tem que testar, né, porque às vezes o seu uso também é um pouco diferente, forneci o acesso lá para alguns colegas meus, e assim, daí eles usam questão para fazer relatório, vai com o cliente, faz relatório, fecha com o cliente Agora porque estão meio fez o viciados, né? relatório, sabe? Então, e aí tem que ir, assim, e a ideia é usar mesmo. E me ajudaram também muito nessa questão, de, ó, não deu certo isso. E aí você também aprende como é que é o usuário, né? Então você tem que, o usuário, às vezes aqui, isso aqui pra mim tá muito claro, pro cara ali Uhum. não tá tão claro. Então tem que melhorar essa Cara, em que momento funcionalidade, você sabe? pensou assim, olha, Então, isso aqui dá um negócio? Que momento foi esse? uhum. Ah, professor, assim, eu acho que foi nessa hora que eu dei o acesso ali para alguns colegas meus e eles realmente tiveram essa mesma utilidade, foi útil igual foi para mim, Aham. foi para eles, sabe? Então, tipo, eu comecei, opa. Aí eu comecei até a adaptar, né? Porque eu trabalho em uma área do direito, meus Uhum, colegas trabalham em outra, então eu comecei as novas funcionalidades e até adaptar as funcionalidades que já tinham para que fosse geral, né? Não só algo só para mim, para minha área, que é algo uhum, muito específico e que às vezes não é o que a maioria faz, algo uhum. que a maioria trabalha. Então eu comecei a adaptar para eles, sabe? Então, até a logo. Antes eu tinha logo aqui que eu tinha colocado aqui até do escritório. Então, opa, vou ter que colocar uma marca mesmo aqui, vou fazer algo diferente. E aí eu só crescendo, então hoje eu converso, pô, tá legal, tem utilidade. Pergunto, pô, tá usando? Ah, não tô, eu uso sempre, eu entro lá, dou uma olhada, eu faço um relatório, transcrevo alguma coisa, gero pergunta, sabe? Então, isso que também é bom esse feedback que foi. Aconteceu muito também lá na campus, né? Lá na campus acho que foi boa Então, também por conta disso. Você exatamente o que ter eu ia te esse perguntar, feedback, saber como o que foi você essa tá experiência fazendo. sua apresentando esse projeto na campus, né? Se os advogados chegaram lá, se eles se Uhum. interessaram, o que eles perguntaram, entendeu? Aham. Se foi muita gente. Assim, né? Lá a gente tinha. Foi bastante gente. Eu tava no final, tava esgotado. Eu não almocei nenhum dia lá. Eu só tomava café e jantava. Então, porque não tinha como parar, tava sozinho também, né? Então, não tinha como sair de lá e ia deixar vazio, né? Ninguém ia conseguir perguntar nada. Mas, assim, para mim foi uma experiência muito boa, porque eu recebi feedback tanto de programadores, né? Que são pessoas da área ali que tentam produzir algo pro direito, tudo, então querendo fazer contato para ter ideia, porque como eu sou da área, eu às vezes conheço melhores as dores do Uhum, advogado, sabe? Como também o pessoal do direito que ficaram super interessados. Então, assim, eles já fizeram o cadastro, pediram acesso, eles uhum. estão aguardando ali a liberação. A maioria deles, sabe, adorou. Para mim foi muito bom ter esse feedback de saber o que você está construindo realmente tá, não é algo às vezes da sua cabeça, pô, será? Às vezes, pô, será que eu tô realmente isso aqui tem valor ali ou é mais para mim? Ou o outro colega também vai ter? Então hoje eles estão tendo, eu senti isso na campus e para mim isso aí foi, eu acho que o principal, sabe? Eu não fui lá atrás nesse momento de dinheiro, de nada, fui atrás justamente disso, de ter um feedback, de Uhum. conhecer, fazer parceria, conhecer gente, e lá isso aconteceu de uma maneira muito, muito natural e praticamente todos os dias, sabe? Todos os dias, só foi Legal. aumentando. Aí você depois você conseguiu fechar alguns contatos, né? Os contatos ficaram com você, né? Sim, sim. Eu tenho reunião marcada, Chamados tenho leads, reunião né? hoje, tenho Os reunião contatos leads. segunda. Exato. Tenho reunião segunda, terça, tenho várias reuniões, vários contatos, gente que é da OAB, gente também que é da área da programação, que quer Nossa. conversar, quer de repente fazer uma parceria, entender melhor as Aham. necessidades, né, do advogado ali. Então, sim, Então foi vai lá, muito cara, bom. apresenta pra gente aí o Conheci a projeto, todos. a sua plataforma que você construiu, né? Bora, Pra resolver seus problemas aí, bora. beleza? Exato. Aqui é a landing page dele, né? Então, aqui quem quiser acessar, tá online, você tem todas as funcionalidades, o que ele Você quer faz, o colocar que esse ele não link aqui no faz. grupo ou aqui no Tá? chat? Pode colocar, tá? Posso colocar, posso colocar. Então, é É, só tem um jogar aqui chatzinho do direto lado aqui, aí, você professor? pode jogar direto, colar pro pessoal ver, beleza? Deixa eu ver aqui, só não. Tem o chat privado. Manda, manda privado que Você eu mando joga ali, pra pessoa. professor? Pronto, valeu, pode Pode jogar continuar. aqui, exato. Beleza. Então, né, quem quiser conhecer, vai lá em cadastre, tem um formuláriozinho, pega o acesso lá, depois eu libero para a pessoa entrar. Porque é aquilo também, né? A gente não é da área, eu tô liberando aos poucos ali pra gente não ter nenhum. O cara não ia usar e ter algum tipo de problema. Então aqui é a Ficou dashboard bonito, dele, hein? né? Nós temos várias Você é design, funcionalidades. cara? Então, E como é que você construiu esse não, dashboard aqui aí? isso aqui, tanto Tô que usando, tô usando a gente, aí né? é totalmente totalmente. Aí com a IA junto ali, ela constrói, sabe? E no começo ali foi muito. Eu deixei ela solta, sabe? Ó, faz uma landing page. Eu fazia, aí não gostei, faz outra. Fez, isso aqui eu gostei.
Ó, então vamos Legal. manter isso aqui. Aí depois, ó, faça algo em cima disso aqui. Aí eu fui construindo, fui melhorando e assim, aí hoje eu já sei como pedir até para ela ficar dentro da estrutura aqui, do Entendi. layout que eu quero, sabe? Mas assim, zero, né? Eu se fosse fazer sozinho Ficou aqui ia bonito, hein? ser Ficou bem bonito questão mesmo. de design. É, aí aqui a gente tem as coisas que estão salvas, tem o calendário de prazo, né, que eu posso mostrar ali depois, as coisas mais recentes, e ali a gente tem várias funcionalidades. Por exemplo, fazer relatório. Para mim foi a mais importante, assim, é, porque realmente foi a mais diferente que teve a utilidade Sei. mais rápida, sabe? Porque aqui você joga um processo inteiro, Fernando, dá pode só um ter Ctrl 1.000, maisinho pode para ter. aumentar um pouquinho o tamanho da tela, para o pessoal poder ver melhor em casa, beleza? Tá, Ctrl mais. Isso aí tá show de bola, também isso tá beleza? ótimo. Então, aqui, para quem é advogado e sabe, né, você tem vários formatos de processo, né? No Brasil, a gente tem ProJude, EPROC, PJE. Tem mais alguns estão sendo descontinuados, né? SAG, é um que os estados já estão meio Uhum. que mudando. Mas você escolhe qual que é o tipo do processo. A IA, ela vai dividir o processo em movimentos, né? Que é o que interessa pra gente. Então, é petição inicial, é uma contestação. Eu posso até, se quiser que eu rode aqui, Manda professor, eu bala, posso até cara. O manda rodar é seu. um aqui. É É só só a brilhar. gente. Vamos, vamos lá, então. Só deixa eu pegar aqui pra gente. Eu tinha deixado separado um aqui também. Tá subindo o processo, né? Oi? É, eu subo o Esse processo. Deixa eu ver processo ele se tá em tá indo. Deixa PDF, eu tá em quê? diminuir aqui. Ele é PDF. Aí quando a gente baixa na íntegra o processo, né? Ele vem aqui já direto, sabe? Que lá no, todos. Opa, peraí, acho que só desabilitou o Fernando. Opa, Voltou, Fernando, vai lá. voltei? Tá. Voltou. Deu uma quedinha, mas voltou. Tá. Estão me vendo bem agora, então. Então aqui ele vai processar, ele vai dividir todo o processo, igual eu falei nos movimentos. Aí depende qual que é a velocidade, o tamanho do processo, né? Então ele já dividiu aqui todo o processo, né? Eu sou Uhum. da área criminal, né? Então a gente tem aqui, por exemplo, boletim de ocorrência, 1.2, 1.3. Essa é a divisão do processo real. Então aqui é cada movimento. Quando eu rodar isso aqui, aí depende por tamanho. Aqui deve demorar uns 3 minutos pra ele rodar, sabe? Mais ou menos. Mas só pra gente também não ficar demorando, então eu venho aqui, por exemplo, e ele me dá todo o relatório do processo, movimento 1.1, 1.2, 1.3, e vai indo, sabe? Todos. Uhum. Não é numa ordem realmente, né, direta, porque a gente tem movimentos que são mero expediente que não geram conteúdo, né? Que não interessa pro processo. Mas sim, professor, isso aqui eu cansei de fazer na mão. Não, e agora tá Cansei de tudo fazer. automático. Eu fazia para audiência, para às vezes para uma reunião, para Uhum. alguma coisa. E Uhum. assim, era aquilo, entrar no processo, abrir o movimento, o que que tem aqui? Ah, aqui tem um mandado. Ah, tá, então teve um mandado. O que que tem aqui? Ah, tem isso aqui. Então, hoje, pô, é o relatório que o pessoal me pede relatório toda hora. Fala o relatório, fala. Não para, sabe? E aí eu posso, por exemplo, baixar em Word, ele sai formatado, ele sai perfeito aqui. Tá aqui na minha outra tela, perfeitamente formatado. Coisa mais, isso aqui é o que eu mais gosto, assim, que eu tenho mais utilidade. Eu comecei numa abordagem de questão dessa divisão de processo, e depois eu Uhum. passei para outro, então eu melhorei, ele ficou muito mais rápido para dividir ali o conteúdo do processo. E hoje, para mim, é útil não só pelo relatório, mas como eu vou mostrar depois, porque você salva isso aqui fica dentro do sistema, e depois, quando você vem aqui no chat, você pode conversar e pedir, por exemplo, um resumo do relatório. E Opa, você, peraí. Então quer dizer que você conversa com com o os dados processo. ali. Exatamente. Com os dados que estão ali. Então Como eu se fosse o chat consigo. GPT. Exato. Só que ele Você tem cria um acesso a chat isso. GPT do seu sistema, bicho. Exatamente. Caramba. Ele tendo acesso a esses dados, né? Uhum. Aquele agente AI Care e tal. Então ele faz essa pesquisa, ele busca e ele acha. E todo o sistema eu fui também criando para você ir salvando e ter esse material para depois você chegar aqui no chat, você, ou até no WhatsApp, lá agora com a ajuda do Davidson ali com a Evolution, você chegar ali e perguntar: qual que é o movimento tal? Pum, tá ali. O que que tá acontecendo? O que que não tá? Uma informação, às vezes está no meio de uma audiência, ou o cliente pergunta algo que você não estava meio preparado, você já sabe exatamente. Que Então aqui legal, ele cara. tem todas essas. Sabe, eu posso perguntar de prazo, mas aí a gente vai. Não, só explica pro pessoal porque você usou um termo aí que talvez nem todo mundo Tá. entenda, certo? Você conhece muito Uhum. bem, mas talvez é o AI Query. Fala o que é isso, pessoal. O AI Query, o agente que o professor ensinou, né? Que a função. Aqui é uma crew de agentes. Então, eu tenho um agente Usando líder. Crew AI, né? Você tá usando Crew AI nesse caso aí? Exato. Eu tenho um agente líder e tenho. Esse líder ele vai decidir se a pergunta do usuário é uma pergunta geral de direito, quer saber algum princípio, alguma coisa. Se for, ele vai mandar para o agente geral. Ou se é uma pergunta sobre o banco de dados, alguma pergunta que eu tenho que pesquisar. Se for, ele manda para o agente do AirCare, ele vai fazer a pesquisa. Esse agente ele vai criar um termo de pesquisa dentro para ele procurar no banco de dados SQL, que é o banco de dados do sistema. Então, esse agente ele gera esse termo é pesquisado lá dentro do banco de dados
me retorna as informações e aí um outro agente trata isso e apresenta a resposta. Uma pergunta, garoto. A questão, por que você usou o AI Query? Porque você não sabe SQL? Também. Bom, você não conhece SQL, certo? Não. Então, como o ChatGPT conhece, o GPT conhece bem o SQL, você delega para o GPT a escrita do SQL, Exatamente. que vai executar a consulta no banco de dados. Aí você fez? Exatamente. Eu, depois de ter estruturado, isso veio depois, até pela aula do professor ali, aí eu vi que já estava tudo